Olá, eu sou o Kel. E eu sou a Laura. Esses são os plantões mais traumatizantes da Globo. Parte 2. Nerd Show. Nerd Show. A gente fez um e por algum motivo ele sumiu. Mas vamos achar. Vou tentar achar. Dá tempo, Matheus. Fica aí, dá tempo. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Sempre que você escuta essa musiquinha, Coração palpita. Quem morreu? você já sabe que alguma coisa deu errado. Nossa, você só começa a pensar quem morreu. E se você não viu a primeira parte, tá em tempo ainda, hein? Clica aqui em cima que você cai direto lá. Mas se você já viu a primeira, hoje nós vamos falar dos plantões da Globo mais traumatizantes, parte 2. Você achou que era só Parou que mais ou menos não? em Tem muita coisa pra 2001. gente lembrar e hoje nós vamos falar disso. Mas primeiro, eu quero só te perguntar um negócio. Você conhece um jogo que chama Fortnite? Não conheço, não. Eu quero te falar que eu não sou tão ruim assim, não. Já ganhei até- 3 vezes, entendeu? até por quê? parece O link da descrição. Graças que a vencer publi na do vida. E Fortnite muito não obrigado, pode deixar. Epic Pode Games, deixar. por patrocinar esse vídeo. Bom, então Valeu, vamos começar o Epic vídeo, Games, porque tamo hoje nós junto temos aí, viu? muita coisa pra lembrar, né? Então, vamos embora. Vamos voltar primeiro pra 1996, quando aconteceu... Ele no outro vídeo tinha chegado em 2001. 2001. Mas aí ele deve ter Pois é. deixado passar algumas coisas. É. Não, Agora- foi não, Matheus. Foi não, Matheus. Um crime que chocou o Brasil inteiro. Em 23 de junho de 1996, o plantão da Globo entrou para anunciar a morte do PC Farias. Você lembra? Morre assassinado Paulo César Farias. PC Farias e a namorada Suzana Marcolino foram encontrados Quem era mortos PC numa casa PC de praia. Farias e Suzana Marcolino Político. derrubou a tese de homicídio seguido de suicídio. O PC Farias era o braço direito do Collor na época que ele foi presidente do Brasil. Na verdade, ele acumulava funções, né? Ele era tesoureiro de campanha, ele que cuidava da campanha toda. Depois que ele foi eleito, ele também mexia os pauzinhos do governo. Na verdade, ele estava bem bravo. fora dos holofotes, né? Até que o irmão do Collor, que era o Pedro Collor de Mello, Que ainda fez é uma senador e denúncia, tudo. né? Falando de todo o esquema que ele estava envolvido, que chamava Esquema PC. O irmão do presidente, Pedro Collor de Mello, faz acusações contra o empresário Paulo César Farias, conhecido como PC, e acusa o E como se presidente Pedro Collor não podia ser PC também, né? Né? Pedro de Collor ter não foi sociedade com a empresária alagoana. Vamos fazer um paralelo pra você entender bem. Assim, o esquema PC é como se fosse um mensalão da época, que eles pagavam propina pra empreiteira, pra fazer... É a mesma história, só muda o ano, entendeu? A cada 10 anos eu acho que acontece alguma coisa assim. E a partir daí o PC Farias começou a ser visto como um arquivo que anda, entendeu? Por quê? Ele sabia de Sabia tudo, muito. ele sabia de todas as mutretas que estavam envolvidas, né? E o pessoal começou a preocupar com isso. Os grandes queima de arquivo? do Brasil não têm interesse na vida do Paulo César, porque Paulo César é queima de arquivo. É isso que eu tenho medo, porque eu vou perder o marido, vou perder Morreu o pai, 6 meus meses filhos. depois dessa Isso eu entrevista. tenho Por muito causa da medo, porque eu vou morte. perder Edema pulmonar. o marido, vou Bravo. perder o pai dos meus filhos. Isso eu tenho muito medo. O PC Farias era namorado de uma moça que chamava Suzana Marcolino. E no dia 23 de junho, os dois foram encontrados mortos Uai, na mansão mas que ele e a tinha na mulher? beira da praia, lá em Maceió. E esse caso deu tanta treta por quê? Porque ninguém sabe ao certo como é que os dois morreram. A principal teoria da época, né, é que a Suzana Marcolino matou o PC Farias e logo em Simulação, seguida viu, se YouTube? suicidou. Mas será que ela vai Simulação. matar o namorado e depois se matou? Sendo que ele era um tão importante assim, ele tinha tanta coisa pra falar sobre as pessoas do governo. Então essa que foi a grande questão da época, né? Será que foi assassinato? Será que tinha uma terceira pessoa envolvida nesse crime? Ou um crime passional, né? Que ele tava traindo ela ou ela traindo ele, então não se sabe ao certo. O que a gente sabe é que teve erro atrás de erro no julgamento desse caso. Porque a cena do crime tava toda mexida, né? O colchão do PC Farias foi queimado. E você sabe quando o negócio dá treta mesmo, quando ele aparece no Linha Direta Mistério. Medo, linha direta. Foi um assassinato Olha isso, velho. ou foi um assassinato seguido de suicídio? Ou teria sido uma Ou seja, queima de foi arquivo? assassinato. No início deste ano, a equipe de linha direta começou a investigar o caso PC. Nós recebemos um telefonema que nos avisava de que novas pistas surgiriam. E você lembra desse caso? Foi uma treta danada, né? Então põe aqui embaixo nos comentários o que você lembra e o que você acha. Lembro Foi, nada. foi queima? Não foi queima? Põe aí embaixo que eu quero saber. Mas 96 continua um ano muito triste, né? Principalmente no dia 11 de outubro. Porque foi nesse dia que deu adeus um dos maiores ícones do rock do Brasil, que era o Renato Russo. Namora saiu no outro vídeo. Ah, é?
É bom. É bom. Renato Russo nasceu em 27 de março de 1960 no Rio de Janeiro. Depois de um tempo ele foi morar nos Estados Unidos, voltou pro Rio de Janeiro e depois foi pra Brasília, né? E todo mundo sabe que foi lá que ele começou a mudar a história do rock brasileiro. Mas depois de dar aula de inglês, né, fazer alguns outros trabalhos, ele resolveu que ele queria ser músico e fundou uma banda que chamava Aborto Elétrico. Depois daquelas briguinhas internas que toda boa banda tem, né? O Aborto Elétrico se separou e parte fundou o Capital Inicial e o Renato Russo fundou o Legião Urbana. Incrível, né, velho? Como é que pode? Tudo playboyzinho. Tudo playboyzinho do playboy, momento. velho. Bom, né? Tanto sucesso, eu quero saber qual que é a música que você mais gosta do Legião Urbana. Comenta aqui embaixo. Mas o que ninguém sabia é que o Renato Russo tinha AIDS desde 1990. E vocês sabem que a AIDS é uma doença que enfraquece muita pessoa, né? Ela acaba ficando vulnerável às doenças mais simples que todo mundo, né? É resistente. E depois de gravar um disco que chama A Tempestade, que você deve lembrar que é um disco meio assim, meio dark, meio pra baixo, assim, a música até pra cima, mas ele canta meio... tá faltando um pouco, né? Alguns amigos próximos falam que o Renato tinha meio que desistido da vida, de lutar, principalmente o médico falou isso. Só parentes e amigos mais próximos terão acesso. A cremação foi uma ordem expressa do cantor e compositor, que também deixou uma recomendação para que não houvesse velório. Renato Russo morreu às 1h15 da madrugada de hoje, no apartamento onde morava em Ipanema. Ele não queria mais sair de casa, ele não chegava nem na janela do quarto dele. Então, em 1996, pesando 45 quilos, infelizmente Renato Russo nos deixou e deixou muita saudade. Ainda em 1996, nós vamos pro dia 31 de outubro, em que o plantão da Globo entrou dando a notícia de um dos maiores acidentes aéreos do Brasil, que é o voo 402 da TAM. Você lembra? A lista ainda não foi divulgada. Chega essa informação neste momento, porque eles não estão conseguindo ainda totalizar o número de mortos. Não, né? 96 Portanto, a lista não, ainda acertou não o prédio. foi divulgada. São 10 horas e não 39 minutos, corrigindo, são 10 horas e 39 minutos. A assessoria havia dito que divulgaria essa lista às 10h30, mas eles ainda não conseguiram totalizar o número de mortos. O que aconteceu? Um avião que estava decolando às 8h26 da manhã teve problemas na decolagem no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, e 26 segundos depois de ter decolado, ele caiu em cima de um monte de casas em um bairro residencial da cidade de São Paulo. Esse bairro ficou todo destruído porque normalmente o avião bate e para, mas nesse caso, como era uma descida, o avião bateu e continuou destruindo aquele bairro todo. Mas foi muito triste, né? Principalmente as imagens aéreas, a gente vê naqueles sacos sendo empilhados assim na rua, né? Em linha, pra você ver o tamanho desse acidente. Não, que o avião gringo passou raspando foi em 2010 ali, gente. Foi bem depois. Que aí bateu, né? E era da Gol, não era nem da TAM. Não lembro também não. O que o meu amigo perdeu o pai? Não. Era da Gol. Ah, sim, o Legacy. O Legacy bateu assim. Esse daqui matou muito mais gente, ó. Você estava nas casas que foram atingidas? A casa da minha irmã foi destruída completamente. A gente não sabe onde está a sogra dela, que foi operada. O sogro dela, que fica em casa o dia inteiro. Tem os bichos da minha irmã, que estavam tudo em casa. E graças a Deus, meus sobrinhos estavam na escola. Mas não sobrou praticamente nada da casa. E o mais triste disso tudo é você ver o relato de quem tava lá envolvido no caso, né? Ou ajudando, ou procurando parente, que as pessoas aproveitavam essa oportunidade pra saquear as casas. Tem hora que dá preguiça, né? Tem hora mano? Que... Nossa senhora, dá vontade de desistir. E no final das contas, infelizmente, morreram 99 pessoas, né? Incluindo a tripulação, os passageiros e mais 3 pessoas em solo. Mas o que aconteceu? Morreu muito pouco em solo, então. Não 3 pessoas... porque eu pensei que ia ter matado mais. Então o da Gol de 2008 ali matou mais. Que é só não no, sei, só eu acho que foi 135. o da TAM que ele perdeu o controle e bateu no prédio. Ah, tá. Que ele foi reto. Que ele nem saiu do aeroporto direito, assim. Fui bater no Então, por que esse avião caiu? Pegaram as peças, fizeram muitos testes, né? Mas o depoimento crucial para entender o que aconteceu foi de um mecânico que trabalhava no aeroporto de Congonhas. Ele explicou que quando esse avião estava decolando, ele viu o reverso do avião abrindo. O que é o reverso do avião? Eu não sei se você já andou de avião, mas quando você tá pousando, o avião dá uma freada brusca, assim, para ele não continuar andando na pista. E teoricamente, esse Fokker 100, né, que era o modelo da época, tinha uma probabilidade muito baixa de acontecer
esse acidente. Até a Rolls-Royce, que era a produtora desse motor, falou que isso era impossível, mas infelizmente aconteceu e isso foi a causa do acidente. Os pilotos na cabine não estavam preparados para isso, esse defeito não era mostrado no marcador do painel do avião, então eles não sabiam contra o que eles estavam lidando. Infelizmente, eles caíram e foi complicado, foi muito triste. Mas agora nós vamos para 1997. No vídeo passado eu até falei do Leandro, né, que o mundo sertanejo levou um duro golpe, mas no dia 12 de setembro de 97 também levou outro duro golpe com a morte do cantor João Paulo, da dupla João Paulo e Daniel. Esse amor é tão grande. E só pensei, você é tão distante. O João Paulo chamava José Henrique dos Reis. E a história dele com Daniel é antiga, porque eles começaram a cantar juntos quando o João Paulo tinha 20 anos, lá em 1980. Mas só em 1985 que eles lançaram o primeiro disco da dupla. Se você lembra bem dos anos 90, você lembra que João Paulo e Daniel era hit das paradas, entendeu? Eles gravaram 8 discos e venderam mais de 4 milhões de cópias. Mas o que aconteceu, né? O que foi a causa da morte do João Paulo? Eles tinham acabado de fazer um show em São Caetano, no estado de São Paulo. Ele resolveu que à noite ia voltar para Brotas, que era a cidade dele e do Daniel. E com isso ele e o motorista dele pegaram a rodovia dos Bandeirantes, né, que é uma rodovia que fica em São Paulo. Mas infelizmente o João Paulo estava dirigindo e quando ele chegou em uma curva, o carro capotou e ele começou a pegar fogo. E o mais triste desse acidente foi que no que matou o João Paulo não foi a batida, até porque o motorista que estava com ele sobreviveu. Mas a gasolina que derramou nesse capotamento pegou fogo. Infelizmente, o João Paulo morreu carbonizado. Com a notícia da morte do cantor, Brotas amanheceu de luto. Daniel, parceiro de João Paulo, chegou hoje cedo aqui na casa dos pais. A informação da família é que ele está muito abalado e não quer dar entrevista. E ele está muito abalado, realmente está muito abalado. E isso, evidentemente, que deixa qualquer pessoa, principalmente ele, que tinha o João Paulo como irmão. E uma coisa muito triste é que o carro que o João Paulo mais desejava, né, que era o sonho de consumo dele, foi o carro que causou o acidente. Mais tarde eles descobriram que o acidente foi causado pelo pneu do carro que veio com defeito. Ele estourou e fez o carro sair e capotar. Tanto é que correu um processo na justiça, né, para a família receber indenização por parte dessa montadora que, né, teve um recall, teve uma treta danada com esse carro. Agora nós vamos para 1998, que também, gente, foi um ano muito triste. Que nós perdemos o síndico do Brasil, nosso querido Tim Maia. Essa música chama-se Sossego e 1 quilo do Bom. Porém não pode sair porque na época... Aí meu pai sofreu, doido. Eu lembro meu pai chorando, doido. Eu acho que é o cantor favorito do meu pai brasileiro é Tim Maia, velho. Gosta, a cara do seu pai. Uhum. Xinguei a mãe do rapaz, que coisa. Por meu, continua aí. Não tenho o mínimo ódio de ninguém. Meu negócio é amor mesmo. Posso xingar a mãe dele rapidamente, mas daqui a pouco já não vou xingar. Pô, xinguei a mãe do rapaz, que coisa. E deixa pra lá, e tá tudo certo. O negócio é a música, o amor. Da batalha de regras. O verdadeiro do Tim Maia era Sebastião Rodrigues Maia. Ele morreu com 55 anos. O que muita gente não deve saber é que o Tim Maia foi um dos criadores da Jovem Guarda. E não deve saber também que em 1957 ele formou uma banda que chamava The Sputniks, que tinha um tal de Roberto Carlos na banda. Mas isso não durou muito porque em 1960 o Tim Maia foi para os Estados Unidos. Só que ele acabou sendo deportado porque ele foi acusado de roubo e também de posse de drogas. Mas o primeiro disco do Tim Maia mesmo saiu em 1970, que chamava Tim Maia. Se o mundo inteiro me pudesse... As músicas, mas você deve lembrar também pelas polêmicas, né? Que ele era conhecido assim por ter uma língua um pouco afiada, né? Não aparecer nos shows, falar sobre qualquer assunto. Eu acho que tudo é tudo e nada é nada. A primeira coisa que tem que se fazer em matéria de tóxico, narcótico, é a separação das coisas. Mas em 15 de março de 1997, a Globo entrou com plantão para noticiar a morte do nosso querido síndico do Brasil, Tim Maia. Central Globo de Jornalismo está chamando nesse momento, estamos aqui no nosso gerador de caracteres, quando a repórter Cecília Leite está chamando diretamente de Niterói mais informações sobre a morte do cantor Tim Maia, acontecida no início desta tarde de domingo. Cecília.
E a música Fausto, feliz? cantor Tim Maia, de 55 anos, morreu às 1h03 da tarde aqui no CTI do Hospital Antônio Pedro, em Niterói. A causa da morte foi um choque séptico, que é um colapso do organismo causado por uma infecção generalizada. Segundo o médico que acompanhou o cantor, ontem pela manhã ele ainda estava consciente e até conversou com a irmã, que é enfermeira. Tim Maia estava internado há 7 dias, desde que passou mal num show em Niterói, no estado do Rio. Ele tinha parada respiratória e edema pulmonar. Ainda em 1998, nós vamos para o dia 16 de dezembro, em que o plantão da Globo entrou para falar sobre o sequestro do Wellington Camargo. Você lembra? Ah, Maria, lembro. Que arrancaram a orelha dele, velho, pra provar a prova de vida. Lembro demais desse caso. Irmão Foi do pago Zezé de agora há Camargo pouco o Luciano. resgate de Wellington de Camargo, irmão da dupla Zezé de Camargo e Luciano, sequestrado há mais de 90 dias. O secretário de Que Segurança... eles não quiseram dar o dinheiro, não foi? Aí eu não lembro muito, Ah, não. foi, que o Eu Zezé lembro de da Camargo e Luciano não orelha. queria dar dinheiro, todo mundo ficou puto com o Zezé de Camargo e Luciano na época. Segurança Pública de Goiânia, Demóstenes Xavier Torres, deu uma entrevista coletiva confirmando o pagamento. Wellington, no entanto, ainda não foi libertado, o que pode acontecer a qualquer momento. Mais informações logo mais em nossos telejornais. Então, o Wellington Camargo é irmão do Zezé de Camargo e do Luciano. E é um caso interessante porque esse sequestro foi uma coisa muito bem tramada. Os sequestradores, inclusive, arranjaram uma chácara, né, e construíram uma casa só pra isso. E tem vários complicadores nesse caso, principalmente porque o Wellington Camargo, ele é cadeirante. Então, se você pensar na frieza desse pessoal, assim, na Nessa época ruindade tinha de muito coração, sequestro, pra fazer velho. isso com a família, esse pessoal começou a seguir o Wellington e um dia na casa dele, sequestraram ele e pediram um resgate de 5 milhões de dólares. E foi uma luta danada, né? Porque o que você faz quando alguém sequestra alguém querido pra você? Você vai pagar o resgate? Você não tem noção se eles vão entregar a pessoa? E um fato curioso nisso tudo é que até o Ratinho entrou no meio, né? Ele propôs na televisão, assim, a TV aberta, pra todo mundo fazer uma vaquinha pra ajudar o Wellington e expôs esse caso pra todo mundo. Mas não deu tão certo assim, porque um dia depois, os sequestradores cortaram a orelha do Wellington e mandaram pra televisão como um aviso, né? Uma anônima revelou onde estava o pacote, uma sacola de plástico que, pelo bilhete, deveria ser entregue ao repórter Jordevar Rosa. A polícia foi acionada e abriu o pacote onde estavam 2 cartas, uma para a família de Wellington e outra para o apresentador Ratinho do SBT. No bilhete escrito por Wellington, o valor do resgate foi reduzido para 300 mil dólares. A surpresa ficou por conta da prova de vida, um pedaço de orelha e uma pequena toalha suja de sangue. Tanto é que depois o Ratinho foi e se desculpou. Nossa senhora, deu muita treta esse caso. Mas acabou que eles resolveram pagar o sequestro, né? Só que na negociação eles chegaram num acordo de 300 mil dólares. E assim que eles pagaram, eles... Naquela época, tá, gente? 300 mil dólares era R$1. Tá, então é 300 mil reais mesmo. Mas naquela época, Mas o naquela salário época, 300 mil mínimo reais era como se 180 fosse hoje reais. R$1,5 milhão. 300 mil reais naquela época é hoje R$1,5 milhão, mais ou menos isso. liberaram o Wellington numa vala lá, né, no meio do nada. Outro caso que entrou no Linha Direta Justiça, né, que você deve lembrar bem. Pra eles não era tanto, dava pra pagar. Boa noite. Linha Direta vai mostrar hoje os bastidores do mais longo sequestro ocorrido no Brasil. A partir de agora, você vai ver a reconstituição dos 96 dias em que o país acompanhou a luta pela libertação de Wellington Camargo. Agora nós vamos para o ano 2000, que teve uma tragédia anunciada. Foi uma coisa assim, que teve vários erros de vários lados e virou filme, inclusive. Em 12 de junho, o plantão entrou para falar sobre o sequestro do ônibus 174 no Rio de Janeiro. Você lembra? Porque atirou Eram e 2h30 da acertou a tarde. Policiais suspeitaram de um assalto no ônibus que fazia a linha Gávea Centro e interceptaram o veículo em frente ao Clube Militar no Jardim Botânico. O motorista fugiu pulando pela janela. Professora. Armado, o assaltante fez todos os 8 passageiros reféns. 1h30 depois, pegou uma mulher e obrigou um passageiro a sair com o ônibus, mas não conseguiu. Enfurecido, atirou contra os policiais. Pouco antes das 6 da tarde, o bandido pediu um carro, 2 granadas e 2 pistolas para fugir. A polícia disse que não atenderia o pedido. O que aconteceu? O Sandro do Nascimento... Se não me engano, na mesma semana, no mesmo mês, assim, teve um aqui em Ceilândia. Sei. Que aí o cara tava na frente de uma loja e a gente sempre teve, o Brasília que sempre teve uma polícia muito, muito boa, tá ligado?
Mano, não deu nem ibope o bagulho, porque acabou tão rápido. Acertaram aqui, abaixo do olho do bicho. No que ele caiu, já veio outro policial, só fechou e já falou, galera, aqui não tem mais nada pra ver, pode ir embora. Mas não foi no mesmo ano, não. Foi bem depois. Mas foi inspirado nisso aí, não deu nem tempo do cara pensar. E aí o policial vira herói, né, mano? Resolveu sequestrar um ônibus, né, o ônibus 174, e fazer várias pessoas de reféns lá dentro. Só que esse cara tava um pouco perturbado, né, porque ele falava que ele era o demônio, fazia o pessoal escrever na janela do ônibus que ele tava possuído, e que desespero que foi esse caso. E ele foi puxando o cabelo dos reféns, né, depois ele foi liberando alguns reféns, até que chegou um momento em que ele resolveu descer do ônibus segurando a refém. E nesse momento tinha um policial do BOPE escondido na frente do ônibus, e ele tentou atacar esse sequestrador, mas infelizmente ele errou o tiro e esse sequestrador atirou e matou a professora que ele tinha como refém. Foi um caso muito triste. Mano, que assim, mas infelizmente ele resolveu descer do ônibus segurando a refém. É mais do que despreparo, tipo tinha assim, um policial do BOPE 1 milhão de coisas na pra ter frente sido do feito ônibus. aqui, tá ligado? Muito. Caralho, velho, daqui tu não acerta esse bicho, mano. Pelo amor de Deus, velho. Não é absurdo? Rapaz. Não é absurdo. Dessa distância aqui não tem como errar, cara. Uma pessoa amadora não precisa encostar a arma no cara. E ele tentou atacar esse sequestrador, mas infelizmente ele errou o tiro e esse sequestrador atirou e matou a professora que ele tinha como refém. Foi um caso muito triste, deu muita confusão. Por quê? Porque vários especialistas falavam que essa ação podia ter sido diferente. E depois que prenderam o Sandro no Camburão... Pô, se deu errado, tinha que ter sido diferente. Ele não chegou ao hospital, ele não recebeu nenhum tiro nem nada, mas ele morreu sem ar. Ou seja, os policiais ficaram em cima dele a ponto dele ficar sem ar e morrer. Mas é triste porque essa professora, primeiro de tudo, ela estava grávida, e segundo que ela dava aula na Rocinha. Então ela estava tentando ajudar as pessoas da comunidade e, nossa senhora, foi uma coisa muito triste. Põe aí embaixo se você lembra desse caso que foi complicado. Eu sei que faltou muita coisa, mas eu quero fazer uma parte 3 desse vídeo. Então se esse vídeo chegar a 50 mil likes, chegou em 50 vai mil? ter parte 3 dos Contores da Globo, tá então bom? Se tem, depende de você. Deixar o seu like, se você quer que a gente resgate a parte 1 das lives, né? Só se você quiser muito like. Se não tá lá nas lives aqui no YouTube. Até a próxima. Tchau.